Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz de poder estar aqui nessa igreja. Vocês são irmãos muito queridos do nosso coração, alvos da nossa oração e da nossa gratidão a Deus. Estou hospedada com pastora George, pastor Rimac. Estava falando para ela, falei, quem dera tivéssemos uma igreja Moriá em cada cidade onde a Missão Vida está estabelecida. Quem dera tivéssemos uma diretoria tão envolvida e atuante como temos a de Governador Valadares em cada núcleo onde nós temos a Missão Vida. Os irmãos que estão nas outras diretorias são muito envolvidos também. Eles são muito presentes e queridos todas as vezes que solicitados. Mas aqui, gente, é um negócio que alivia tanto a carga, que ajuda tanto, que a gente não tem outra palavra que não seja de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na Missão Vida e através da vida de vocês. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade enorme de estar aqui nessa noite. Estávamos programados para estar aqui, eu e meu esposo. Na verdade, ele estaria aqui trazendo a palavra nessa noite, e na segunda-feira, embarcaríamos e iríamos para São José do Rio Preto, em São Paulo, e onde estaria sendo lançado na terça-feira pedra fundamental da construção da Missão Vida naquela cidade. E por um problema de agenda do prefeito de lá, que estaria presente com autoridades, eles anteciparam para amanhã. Então, nós tivemos que dividir. Então, nem eu pude ir com ele, nem ele pôde vir comigo, mas ele está lá nessa noite pregando numa igreja. Amanhã vai estar nesse evento e amanhã eu estou voltando para a nossa cidade. Mas eu trago o abraço dele, trago o carinho e a gratidão dele pela vida de cada um dos irmãos. Nós viajamos, aliás, meu marido, nós tivemos uma fase em que o nosso filho, ele estava saindo do caminho. E eu estava extremamente preocupada. Ele estava assim ele estava na adolescência ainda, e ele começou a se envolver com amigos, e junto com esses amigos que eram da mesma igreja, eles começaram a ir para lugares e ter atitudes assim que não eram bem de um cristão. E eu estava extremamente angustiada com aquela situação e conversei com ele e falei, o nosso filho está precisando de você. Nós estamos precisando muito cuidar do nosso filho, porque eu estou muito preocupada com o nosso filho. E aí contei para ele as coisas e tudo, e ele começou a orar e buscar uma direção de Deus. O que fazer, então, para resgatar o nosso filho? E orando, Deus deu a ele uma direção, uma ideia dele passar a viajar no final de ano com o nosso filho. Ele não passa Natal em casa, ele não gosta de passar, ele não gosta muito do Natal. Então, todo Natal ele viaja, e eu passo com a família da minha mãe, com os meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, ficamos todos. E ele então resolveu o seguinte, eu vou fazer umas viagens bem atraentes, bem atrativas, né? Vou convidar meu filho para ir comigo, e nessas viagens Deus vai me usar para resgatar o nosso filho. E foi assim. Graças a Deus, o nosso filho não entrou em mundo de droga, ele não se aprofundou, mas a gente percebeu logo no começo. E então ele começou a levar meu filho, né? Aí eles foram para Israel, aí eles foram assim para países que ele falava, filho, para onde você quer ir? A gente vai para onde você quiser. E aí, então, ele escolhia o destino e eles iam. E dentre essas viagens aí, um dia ele escolheu a África do Sul. Pai, eu gostaria de ir na África do Sul, para a gente fazer safari. Aí, muito interessante, meu filho, vamos para a África do Sul então. E aí planejaram a viagem para a África do Sul. E lá na Missão Vida, tem um missionário que fez medicina em Madagascar. E Madagascar, o que a gente via de fotos e tal, é lindíssimo, né? Aí, esse médico falou assim, você está aí na África do Sul, toma um voo e vai, chega em Madagascar, lá é muito bonito, você vai gostar muito de conhecer Madagascar. E
vai estar tendo um congresso também, uma conferência de jovens lá da minha igreja. Então, ele tinha evangelizado muitos jovens, esse médico, uma história muito bonita, mas aí ele insistiu com o Wildo para ir em Madagascar. Aproveita que vai lá naquela região e chega até Madagascar. Aí ele, interessante, né? Só que o Wildo tinha um sentimento do coração dele assim: eu nunca vou à África, porque se um dia eu for à África e eu me deparar com a pobreza daquele continente, eu não vou conseguir voltar para casa e ficar sem fazer nada, e ficar inerte diante das coisas que eu posso enxergar e que eu posso ver lá. E aí o que aconteceu foi que, mas a África do Sul é um país de primeiro mundo lá na África. Então, a África do Sul, beleza, a gente vai fazer isso aí e tal. Em Madagascar, o doutor Arcel falou que é muito lindo, então, aquela região lá, bastante carente, então a gente não vai, tudo bem, vamos a Madagascar. E aí ele foi, né, para a África do Sul e de lá Madagascar. Quando chegar em Madagascar, quando ele desceu do avião, saiu do aeroporto, ele deparou com cenas que ele nunca tinha visto antes. Ele deparou com gente que batia nos vidros do carro pedindo dinheiro. E aí, quando ele abriu e ele tirou um dinheiro para dar para alguém que tinha pedido, veio um tanto de gente atrás, junto, para poder... E aí, o motorista do carro mandou ele fechar o vidro correndo. Fecha, fecha, fecha. E ele fechou, e ele ficou assustado, sem saber o que estava acontecendo. Ele falou: não faça mais isso. Você nos colocou em perigo. Essas pessoas podiam entrar e quebrar esse carro todo para poder pegar o dinheiro que você tinha. Não faça mais isso, não se faz aqui em Madagascar. E ele ficou muito assustado com aquilo. E no trajeto do aeroporto até o hotel, ele nunca viu tanta pobreza na vida dele. E a gente já viu muita coisa. E ele pensou: meu Deus, o Senhor me fez uma cilada e o Senhor me trouxe para esse lugar. O que eu vou fazer agora? E diante das coisas que ele viu, e diante de tudo que ele presenciou, ele não teve como ficar do mesmo jeito que ele era. Era o temor que ele tinha no coração. Porque ele já trabalhava com mendigos aqui em Anápolis, lá em Anápolis, né? E já trabalha no Brasil com recuperação de mendigos. No início do ministério dele, a primeira logomarca da Missão Vida era um homem mendigo com um meninozinho, pegando na mão de um meninozinho, mendigozinho também. E quando o artista apresentou para ele, ele falou: não é isso que eu quero não, eu vou trabalhar com homens, eu não vou trabalhar com crianças, eu quero só o homem. Ele falou: não, mas assim, compõe, ficou bom e tal. Aí ele falou: não, realmente ficou muito bom, mas não é isso que eu quero. Aí insistiu, conversa vai e vem, acabou ficando a primeira logomarca, esse homem com o meninozinho. A gente não sabia que lá na frente Deus ia querer também tratar a outra ponta, tratar na prevenção. E a Missão Vida já há alguns anos trabalha. Nós temos o nosso centro educacional, vocês já viram filmes da missão que mostra isso, o centro educacional, e a gente faz reforço escolar, então tem matérias extracurricular, né, música, computação, e, enfim, as crianças ficam ali no contraturno. E depois ele foi visitar uma igreja na Paraíba, e aí chegou lá, era outra cilada. O irmão reunia debaixo de uma árvore com uma turma ali, e aí ele depois viu aquela situação e mobilizou e construiu um templo para aquele irmão se reunir com os irmãos lá em João Pessoa. E aí ele falou: olha, agora a gente vai aproveitar as instalações da igreja para atender essas crianças que estão aqui. Era uma invasão, era uma região de invasão. E aí as crianças começaram a ser atendidas. Então, a gente passou a atender crianças na Paraíba também. E daí a gente chega em Madagascar, nesse congresso de jovens que ele foi participar, no finalzinho, as pessoas já estavam assim, já meio que saindo, um missionário pede a palavra e fala assim: irmãos, eu só queria pedir para vocês, por favor, orem por nós, porque todas as manhãs eu colho mangas lá no quintal da minha casa e dou uma manga para cada criança,
para cada um dos meus filhos. E o tempo de manga está acabando e a gente não sabe como é que vai ser quando essas mangas acabar. E é muito triste ver as crianças chorando de fome. E eu não tenho nada além do que dar uma manga no almoço e uma manga no jantar para essas crianças. Então, por favor, orem por mim, por nós. E aí, quando terminou, o Hildo chamou o intérprete dele rapidamente, falou assim, me leva naquele irmão, eu quero conversar com ele. E conversando com ele, ele perguntou quanto precisaria para alimento, quantas crianças eram. Ele falou, são 50 crianças. E ele então falou, de hoje em diante, você não vai orar mais por alimento por essas crianças. Eu vou mandar o alimento dessas crianças. Quanto você precisaria? Eu falei, não, precisaria de tanto. Eu falei, ok. O Wildo voltou, mobilizou lá em Anápolis, e aí a gente levantou, e a gente, com alguns amigos, nós levantamos a alimentação das 50 crianças lá em Madagascar. Ótimo. Então, no ano passado, nós fomos conhecer as crianças, porque ele conheceu o missionário no ano anterior, então daí fomos nós dois conhecer as crianças na África. Preparamos kits para presentear essas crianças, né? Camisetinhas do Brasil, que era a Copa do Mundo, né? Muitos pacotinhos com balas e pirulitos, chocolate e tal, e levamos 80 kits. Eram 50 crianças, levamos umas maiorzinhas, assim, para dar para as pessoas que ajudavam o irmão lá, para os missionários. E chegamos e fomos na cidade de Tuliare. Então, nós estávamos em Antananarivo, mas o trabalho era em Tuliare, fomos para Tuliare. Chegamos lá para conhecer as crianças. Quando nós chegamos, tinha um tanto de criança. Aí ele falou, olha, muitas crianças, porque o voo nosso atrasou, já foram embora, mas tem um grupo muito bom aqui ainda. E quando nós fomos ver, só ali naquele grupo já tinha mais de 100 crianças. Aí ele falou, peraí, quantas crianças são? Aí ele falou assim, uai, aqui são umas 120, mas aí tem a outra casa que eu quero que o senhor também vá lá conhecer. E aí nós distribuímos, como tinha faltado, as crianças já tinham ido embora, o nosso kit deu para a gente dar para aquelas crianças ali, e a gente ficou um pouquinho com elas, e depois fomos conhecer a outra casa, mais um tanto de crianças, total de mais de 200 crianças. E aí o Will falou, irmão, o senhor me falou que era 50. Ele falou, era, irmão, mas na hora que o irmão começou a mandar o alimento, a gente passou a alimentar mais crianças. Aí o Hildo falou, tá bom, irmão, então, e agora, o que a gente precisa para alimentar essas 250? A gente precisaria disso. Aí ele falou, não, vamos tentar ver o que a gente faz. Resumindo agora a conversa, a Missão Vida está na África. Já compramos um terreno e vamos montar lá o centro educacional. Agora estamos nesse desafio. É interessante que a gente falando assim, né, parece que a Missão Vida, as coisas chovem, né? Os recursos chovem dentro da Missão Vida, só que não, irmãos. Mas Deus dá a direção, a gente caminha e Ele vai usando o povo dele e vai suprindo as necessidades da missão. Então, como vocês conhecem muito bem o trabalho da Missão Vida, aqui em Governador Valadares e também no Brasil, hoje eu não vou mostrar o filme da Missão Vida para vocês, vou mostrar o filme de Madagascar, das crianças da África. E se você quiser, e nesta noite se sentir tocado, e quiser se envolver também nesse trabalho, me procura. Lá fora a gente vai estar conversando. Você pode ser parceiro da Missão Vida nessa empreitada também. Está pronto aí o filme, meu irmão, por favor? Obrigada. Pikelamu ya bonzabe pikoku misakayo nabanzelu yalikolo pakoye belakayo Pikelamu ya bonzambe pikoku misakayo nabanzelu yalikolo bakoye belakayo Pikelamu ya
bikokumisakayo nabanzelu yalikolo pakoye belakayo bikela muya bunzambe bikokumisakayo nabanzelu yalikolo bakoye belakayo. Então a gente não sabe muito bem o que Deus tem no seu todo, mas Ele vai dando passo a passo na nossa caminhada e a gente vai seguindo cada dia a direção que Ele vai dando e a gente vai só vendo o que Deus vai fazendo, apesar de que a gente não planejou, que a gente não sonhou, mas o Senhor chama e a gente então decide obedecer. Gostaria de compartilhar com vocês um texto, só um versículo, do livro de João, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de João. Versículo 11, que diz assim: tenho-lhes dito essas palavras
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mais uma vez, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Senhor, mais uma vez eu coloco a minha vida diante de Ti e dos meus irmãos. Que o Senhor possa usar os meus lábios e a minha mente. Que o Senhor possa comunicar aquilo que o Senhor colocou em meu coração aos Teus servos. Ajuda-me, ó Deus, e fala através da minha vida nessa noite, porque nada sou. E atribuo ao Senhor toda a honra, glória e louvor por todas as coisas que o Senhor tem feito através da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos vivido tempos difíceis. É muito interessante. Parece que a alegria é um bem que as pessoas correm muito atrás dela e não têm alcançado. O tema da minha palavra nessa noite é a alegria verdadeira. E a gente percebe que, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas estão amargas, infelizes e ainda não encontraram o caminho dessa alegria verdadeira que a palavra de Deus nos diz que existe e que a gente pode obter. Eu ouvi muitas vezes anúncios na televisão e que usava a seguinte frase: você tem o direito de ser feliz. Então fazia lá propaganda e no final, porque você tem o direito de ser feliz. E eu comecei a pensar, gente, essa coisa de você ter o direito de ser feliz eu não vejo isso na Bíblia dessa forma. E comecei a pensar acerca dessas coisas. Porque desde que o homem foi feito, ele foi feito por Deus e ele foi feito para Deus. E quando o pecado entra na humanidade, essa comunhão é quebrada e dentro do homem passa a existir um vazio existencial enorme. E esse vazio impede que o homem encontre alegria verdadeira. Por isso que as pessoas podem ter tudo e não ser feliz. E por isso que gente pode ter nada e ser feliz. Então, que contrassenso é esse, né? Porque às vezes a gente não compreende gente que tem tudo, que tem marido bom, que tem filhos bons, que tem recursos financeiros, que tem tudo e é vazio, e é triste, e é depressivo. Então, a gente não entende como pode uma coisa dessa. A questão é essa, irmãos, que a alegria verdadeira, ela passa pela cruz. Porque esse vazio existencial que o ser humano passou a ter depois da queda, da separação pelo pecado, ele só pode ser preenchido passando pela cruz. E passar pela cruz, a gente tem dois sentidos, que quando a gente olha uma cruz, ela tem uma parte que ela é vertical e uma outra parte que ela é horizontal. E é sobre essas duas partes que eu gostaria de falar com vocês. Porque a primeira parte, a parte vertical, eu quero chamar nessa noite de relacionamento do homem com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E relacionamento se dá através de conhecimento. Não dá para eu conhecer uma pessoa, relacionar com essa pessoa e nunca conhecer essa pessoa vai ser sempre um estranho, embora ela está no meu meio, ela vai ser sempre uma pessoa estranha, porque eu não sei o que ela pensa, eu não sei o que ela gosta, eu não sei o que ela acha, eu não sei o que ela quer do futuro, eu não sei nada. Então, nosso relacionamento com Deus passa por esse conhecimento de Deus. E para conhecermos a Deus, termos esse relacionamento com Deus, isso implica em conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Deus nos conhece, né? A gente sabe que Deus nos conhece. Salmo 119 é claríssimo isso aí. Ele fala: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, me levanto, né? Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece toda. Ou seja, Deus nos conhece. Deus nos fez, Deus sabe o que vai na mente de cada um de nós. Isso Agora, quando a gente fala assim, que Deus nos conhece,
existe um conhecer de Deus para a nossa vida diferente. Ser conhecido de Deus é uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa, que traz tanta alegria, que só quem experimenta pode testificar dessa alegria. Quando nós estávamos voltando dessa viagem da África, eu e ele, nós paramos no aeroporto de São Paulo para fazer uma conexão, e aí tinha que redespachar mala. Fui redespachar, aí o Hildo falou, ele estava muito cansado, ele tem trombose nas 2 pernas, então ele estava ali, falou, Rosane, eu vou ficar aqui enquanto você vai lá redespachar. Fui fazer isso aí. Quando eu voltei, ele estava sentado de um lado de uma senhorazinha, e a senhorazinha enxugando as lágrimas, chorando e chorando. E aí ele foi e despediu da senhora, e aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, o que aconteceu com aquela senhora. E ele foi contar a história, que aquela mulher tinha ido buscar o marido dela, que estava ali por um tratamento de câncer, e aí ficou combinado que ela chegaria e viria, ele receberia a alta, e ela viria, a ambulância do hospital traria ele para a cidade dela, e ela viria na ambulância com o marido. Mas aí aconteceu alguma coisa lá, que o marido dela, a ambulância saiu mais cedo, antes que ela chegasse ao hospital, e a ambulância foi mais cedo, e ela estava com a netinha dela, e então ela não tinha como voltar para a cidade dela. E ela estava na rodoviária, sem dinheiro para voltar, e alguém falou para ela, olha, aqui não é seguro, vai para o aeroporto, porque lá no aeroporto, a senhora, lá é mais seguro, lá é mais tranquilo da senhora ficar. E ela estava lá, sentadinha no banquinho, esperando, e Deus falou a ela assim, fica aqui, porque eu vou mandar um servo meu para te ajudar. E aquela mulher ficou lá sentadinha esperando. E quando eu cheguei, o Hildo me contando essa história, eu falei, como assim? Ela falou, não, porque ela falou que ela não tinha dinheiro para voltar, e eu perguntei quanto custaria a passagem para ela voltar. Ela falou que era da igreja tal, mas só que ela ligou na igreja, a igreja não atende, não tem ninguém lá. Ela vai ter que dormir 3 noites aqui no aeroporto, para poder dar o dia que vai abrir lá a igreja dela, que vai ter culto, que ela vai poder, então, ligar e falar com alguém, para alguém da igreja dela ajudar ela. E eu perguntei quanto custava, ela falou que era R$300 para voltar para a cidade dela, eu tirei do meu bolso, eu tinha 305. Aí pensei, bom, R$5 eu preciso para pagar o pedágio daqui para lá, né? Na verdade não era 300, era 200 e alguma coisa. Então aí ele deu os 300 para ela, porque daí ela tinha passagem e tinha dinheiro para comer também, antes de viajar, né? E aí ela poderia se alimentar. E aí ele conversou, e aí aquela mulher estava chorando naquela hora, porque ela estava me falando que Deus ia mandar um servo dele para ajudar ela. E aí, Rosane, você já pensou o que aconteceu? Deus me conhece. Deus falou para ela que ia mandar um servo dele, e Deus mandou a mim. Então, Rosane, eu sou conhecido de Deus, que coisa mais maravilhosa, que coisa fabulosa, que alegria para o meu coração. Vocês estão entendendo a diferença? Saber que Deus te conhece, Deus conhece todo mundo, Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e de cabeça de cada homem nessa terra. Mas Deus te conhecer é saber o seguinte, eu conheço o coração daquele meu servo, e eu posso contar com ele. Se eu mandar, ele vai. Se eu falar, ele vai obedecer. Então, esse conhecimento, ser conhecido de Deus em profundidade, é algo extraordinário, que traz um contentamento que nada pode roubar e nada pode tirar. Ser conhecido de Deus. Mas também nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus pensa, o que Deus quer, onde Deus mora, né? A gente precisa conhecer Deus. E como é que vamos conhecer a Deus? Nós vamos conhecer a Deus somente pela palavra dele, que foi deixada para nós. E a gente precisa ler essa palavra, a gente precisa conhecer essa palavra, a gente precisa estudar essa palavra,
A gente precisa estar na igreja para ouvir acerca dela, mas só aqui nos dias que você está reunido na igreja, às vezes numa célula na sua casa, é pouco. Essa coisa tem que ser diária. Essa coisa de ler a Bíblia e buscar conhecer a Deus tem que ser diário. E essa comunhão de você ouvir e entender que Deus está falando com você, é coisa que a gente só consegue quando a gente começa a ter vida de oração e leitura da palavra. Aí a gente começa a também conhecer a Deus. Mas fora daí, eu não conheço outro meio. Deus se revela através da sua palavra. Então, se a gente quer ter alegria completa, sabendo que essa alegria passa pela cruz, nós temos que estabelecer esse relacionamento vertical. Conhecer a Deus, ser conhecido de Deus. Mas além desse relacionamento vertical, existe também o relacionamento horizontal. Ok, estamos em comunhão com Deus, Deus é maravilhoso, amo ao Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, vem as tribulações, vem as tempestades, mas eu sei que o Senhor está no controle, Ele está no comando, Ele vai continuar cuidando de mim, Ele sempre cuidou, Ele vai continuar cuidando. Pronto. Isso foi o que eu vivi nos 2 últimos anos. Crises terríveis, e se, e que. Então, um dia eu falei para minha alma, sossega, alma minha, o Senhor sempre cuidou de mim, Ele vai continuar cuidando, ponto. Então, a gente de vez em quando tem que dar ordens para a nossa alma. Mas no relacionamento horizontal, trata-se do relacionamento meu com meu irmão, meu com o meu próximo, meu com o outro. É nessa linha, né? E nós precisamos buscar restaurar os nossos relacionamentos, seja em quais níveis forem, porque senão a cruz não vai estar feita para que dela nós possamos extrair a alegria verdadeira para a nossa vida e para a nossa alma. Relacionamentos precisam ser restaurados. Eu não sei com quem está quebrado, eu não sei quando e nem por que quebrou. Mas a palavra de Deus diz assim, no que depender de vós, tende o quê? Paz com todos. Tende paz com todos os homens. Então, no que depender de vós. Eu estava compartilhando com o pastor Rimac, pastora Georgia, eu não sei se em função de hormônios de menopausa ou por que era, mas eu entrei numas crises que eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Nunca tinha experimentado. Então, Deus sempre me deu a graça de sofrer ofensas, perdoar e botar no retrovisor e continuar a minha vida, e aquilo ali não me ferir mais, aquilo não doer, aquilo ali ficar no esquecimento, ficou para trás. Mas, nesse processo, eu acordava no meio da noite, e as ofensas sofridas no decorrer da minha vida, ela começava a voltar na minha mente. E era uma em cima da outra, eram várias, era uma, outra, tudo assim, uma atrás. Eu falava, Deus, isso já ficou no passado. Deus, isso eu já perdoei. Deus, isso nem na época eu dei tanta importância. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Meu Deus, será uma velha criatura que existia dentro de mim que eu não conhecia, que está renascendo aqui, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque as lembranças não eram só lembranças, elas vieram com ressentimentos. Com ressentimentos. Então, eu sofri muito, chorei muito aos pés do Senhor. E tinha dia que eu deitava na minha cama assim à tarde, colocava a mão sobre a minha cabeça e falava, Senhor, eu vou enlouquecer. Tem misericórdia de mim, meu Deus. No nome de Jesus, repreende todos esses ressentimentos no meu coração e na minha vida. Tem misericórdia de mim. E orando e pedindo e clamando e chorando. E continuando e tocando a vida e fazendo tudo que tinha que ser feito. Sem parar, sem deitar na cama, sem desligar as luzes do quarto, sem ficar prostrada. Mas assim, se eu pudesse escolher entre morrer e viver, eu queria partir. Mas o Senhor, a minha vida sempre esteve nas mãos de Deus. E eu nunca pedi isso para Deus. E eu não vou pedir isso para Deus. E eu falava, Senhor, o Senhor conhece meu coração, mas eu não vou te pedir isso.
porque eu só vou partir para o Senhor. Eu estou pronta, o dia que o Senhor quiser me levar. Mas não vou te pedir isso. O dia que o Senhor quiser me levar, eu sou do Senhor. Mas eu sei que muita gente ia sofrer se isso acontecesse fora do tempo de Deus. Bom e justo é o Senhor, porque Ele mostra os seus caminhos a nós. Ele nos dá a direção. Ele nos manda por onde andar. Então, a gente precisa restabelecer o nosso relacionamento. Porque quando nós restabelecemos, nós estamos cumprindo aquilo que diz o versículo seguinte, ao versículo 11, do capítulo que nós acabamos de ler, do capítulo 15. Porque o versículo 12, ele fala para a gente assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E quando Deus fala para a gente amar, é aquele que nos faz feliz, é aquele que é divertido, aquele que é bem-humorado, né? É bom da gente conviver, mas é aquele também que é difícil, né? Aquele toda vez que chega perto de você, você já sabe, já vem contar um problema para mim. Mas é amar. Ele é próximo, ele é meu próximo, ele está na minha linha horizontal. Eu preciso me relacionar bem com essa pessoa também. Mas e aquele né, que fez tão mal para mim? Joga na cruz de Cristo. Pede ao Senhor para colocar o perdão no seu coração. Porque o perdão, ele é remédio, não para quem praticou a ofensa, mas ele é remédio para quem foi ofendido. Tudo que a palavra de Deus fala é para o nosso bem. Quando ela fala para a gente perdoar, ela não está falando porque ela está pensando no outro, ela está falando porque está pensando em nós mesmos. O Senhor está pensando em você, em mim. Por isso a gente precisa restaurar esses relacionamentos horizontais. E quando isso acontece, irmãos, a cruz está estabelecida na minha vida. Relacionamento íntimo, saudável com meu Deus. Relacionamento íntimo, saudável com o meu próximo. Parece contrassenso, né? Parece um negócio assim, fora de lógica. Mas viver para nós mesmos, irmãos, como diz aquela propaganda, as propagandas ali que eu já assisti há uns anos atrás, que você tem o direito de ser feliz. Isso não vai te trazer alegria. Você não vai encontrar a satisfação, contentamento e alegria enquanto você estiver buscando isso para você, para você, para você. Agora, quando você começa a viver pensando em fazer Deus feliz e fazer o seu irmão e o seu próximo feliz, então você encontra a alegria que não depende da circunstância. Aí você pode estar passando por enfermidade que você tem paz no seu coração. Aí você pode estar passando por problemas que você sente, chora. A gente não fica isento deles, a gente continua tendo as lutas e as adversidades, mas só que a gente tem consolo na alma. A gente tem consolo no nosso coração, a gente tem graça de Deus para passar por isso. Então, deixa Deus feliz com você, para Ele olhar e saber que Ele pode contar com você. Saber que Ele pode, Ele vai te conhecer pelo seu nome e saber que Ele pode contar com você para aquilo que Ele quer realizar. Deixa Deus feliz com você, seja conhecido de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, maravilhosa. E seja feliz com o seu irmão. E agora eu vou contar só duas, assim, bem quentinho, e vou encerrar. Eu estava saindo de casa preparando para vir para Governador Valadares. Aliás, só uma e vou encerrar. E eu peguei um presente, alguma coisa que eu tinha, né? Que eu gostava muito e que eu também faço uso e tal. E aí eu, numa embalagem de presente, bem bonita, arrumei. Aí eu falei, eu vou levar para a nossa missionária lá de Governador Valadares, vou levar para ela de presente. Aí eu peguei, eu falei assim, nossa, mas eu gosto tanto desse negócio aqui, né? Isso para eu comprar de novo só quando eu voltar nos Estados Unidos, porque eu comprava lá, eu compro lá quando eu viajo para lá, né? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, não retenha. Aí eu, ai.
Aí eu peguei assim de novo, o Espírito Santo falou assim, não retenha. Aí eu peguei o negócio, botei dentro da minha mala e vim para Governador Valadares. Quando eu chego aqui em Governador Valadares, eis a missionária e o missionário da Missão Vida, né, foram me buscar no aeroporto. E quando a gente está lá no carro, eles estão me... Aí, porque hoje é aniversário da Thaís. Meu Deus, Deus tinha um presente para ela através de mim. E por muito pouco eu retinha a bênção da minha irmã. E o Senhor falou para mim, não retenha. Que alegria que me deu, irmãos. Que alegria, porque o Senhor usou a minha vida para presentear aquela irmã no dia do aniversário dela. E como é bom. Outro dia uma irmã chegou para mim, me deu um abraço, falou, olha, você não sabe dessa história, mas eu quero que você saiba. Que um dia eu estava na minha casa, eu estava com tanta vontade de comer pamonha, mas eu não tinha dinheiro para comprar pamonha. Ela é missionária nossa na Missão Vida. E eu não tinha dinheiro para comprar pamonha. Eu estava com tanta vontade de comer pamonha, né? E aí, você chegou lá na minha casa e você levou para mim uma sacolinha cheia de pamonhas. E você não sabia de nada. Quem sabia daquilo foi só Deus. Eu não falei nada para ninguém. Quando você me entregou aquela sacolinha de pamonhas, eu agradeci tanto a Deus, eu fiquei tão feliz, porque Deus contemplou o desejo do meu coração e me atendeu numa coisa tão simples. E a maior alegria, irmãos, foi minha. De saber que Deus usou a minha vida para satisfazer o desejo do coração de uma serva dele. O maior contentamento foi meu. Por isso que a palavra de Deus diz que a bênção de dar, ela é muito maior do que a de receber. Fazer a alegria daquela irmã naquele dia, fazer um sorriso nos lábios da missionária Thaís, aqui em Governador Valadares, e outras tantas circunstâncias que Deus usa a vida da gente, traz tanto contentamento para a nossa alma, traz tanta alegria para a nossa alma, que a gente esquece tudo do resto. Então, a alegria verdadeira, ela passa pela cruz. Vamos por esse caminho, irmãos? Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra não volte vazia no coração e na mente dos meus irmãos, mas que cada possa reverberar durante a semana, o mês, os anos para frente. Eu sei que é tudo tão simples, porque a Tua palavra é tudo muito simples. A gente que complica muitas vezes. Tão simples, meu Deus. Mas que, simples assim, os meus irmãos possam observar e caminhar por esse caminho, porque Ele é bom. A Tua palavra diz que a alegria, ela é um dom. A Tua palavra diz que ela é uma dádiva do Senhor. E a alegria plena, verdadeira, completa, não vem nas coisas, em nada que possamos adquirir, mas ela vem do Senhor para nós. Ajuda-nos a entrar por esse caminho da cruz e receber do Senhor essa bênção e essa dádiva tão maravilhosa. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor.